A paz do Senhor, amados. Estamos em mais um culto de domingo, hoje, 7 de junho de 2020. Então, continuamos com cultos online devido a esta questão que prevalece da pandemia do coronavírus. E temos a certeza que este culto vai chegar a muitos irmãos que têm a possibilidade de ter este contato através de YouTube e WhatsApp, aliás, e Facebook. Juntos vamos celebrar ao Senhor. Obrigado, Pai, Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar e te agradecer porque tu és grande, és poderoso, és maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que nos concede para podermos interagir com os diversos irmãos e podermos chegar aos vários lugares, às várias casas que neste momento os irmãos se encontram confinados por causa da Covid-19. Rogamos, Senhor, que possa abençoar todos quantos forem alcançados por este culto e pelo poder do Espírito Santo, rogamos que seja uma bênção tão grande, Senhor, este culto que hoje se realiza e que está dando o seu início agora. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. Amém. Quero convidar a nossa irmã Lídia Dambile, residente aqui em Chimoio, membro do Departamento das Senhoras, para poder fazer a leitura bíblica. Paz do Senhor, amados irmãos, quero saudar a todos na bendita paz do Senhor, amém? Hoje eu trago uma pequena palavra para partilhar com os amados irmãos. Encontra-se no livro de Salmo 39, versículo 4 a 6.
6. Os irmãos podem acompanhar a minha leitura. Amém? Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Amém? Queremos agradecer a nossa irmã pela linda palavra que nos trouxe nesta manhã de domingo. Tivemos também que fazer o convite aos nossos irmãos que se encontram em Nampula. Eles são membros da igreja lá de Nampula. E desde 1998, o nosso amado evangelista Antônio Alberto, ele que casou com a Lúcia Mateus, mais conhecida por Lulu, então o nosso evangelista, ele vai poder nos brindar com uma palavra de saudação, uma palavra bíblica. Então peço a todos para que acompanhemos, ouçamos atentamente aquilo que o evangelista Alberto vai nos trazer. Senhores irmãos, gostaria de trazer aqui uma palavra de saudação ao povo de Deus. A mesma se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. A palavra que nos chega nesse dia, da parte do Senhor nosso Deus, quando dava ordenança ao seu servo Josué após a morte de Moisés, a saber que Josué teria a missão de conduzir o povo de Deus para a terra que Deus jurou a Abraão, Isaac e Jacó que heredaria. Sabemos que essa terra não estava desocupada, ou melhor, havia lá moradores, haviam lá povos habitando essa terra. Mas a missão que tinha Josué era de conduzir o povo com uma atitude de conquista, com uma atitude de coragem para poder conquistar aquela terra, ou seja, derrotar os moradores que lá habitavam e assim poder tomar posição dessa mesma terra e passarem a ser os moradores daquele lugar. No entanto, o povo de Deus é um povo que deve viver sempre em encorajamento. Quem nos encoraja em primeiro lugar é o Senhor nosso Deus. E a sua palavra é que é o nosso guião. A sua palavra é a bússola para poder nos orientar, para poder nos guiar e fazermos tudo de acordo com as promessas que vêm da parte do Senhor nosso Deus. De acordo com o tempo que nós estamos vivendo, queridos irmãos, nós temos que ter essa atitude de coragem. Temos que ter essa atitude de perseverança na palavra do Senhor, para assim podermos conquistar as promessas que o Senhor nos tem colocado. De maneira tal, não pode de nenhum modo a nossa fé
cair, a nossa fé vir fracassar de nenhuma maneira. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo que vive sempre de coragem em coragem, de fé em fé, de vitória em vitória, para tomar possessão. Que o Senhor possa nos abençoar continuamente e possamos permanecer firmes na obra que o Senhor nos tem dado. E assim esperemos sempre as vitórias que são concedidas pelo Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa nos abençoar continuamente com a sua bendita palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amado evangelista. Obrigado por tudo que nos falou através da palavra do Senhor. Em 2018, realizou-se aqui na igreja de Chimoio um festival gospel. E o vencedor, ou seja, a vencedora deste festival foi a nossa irmã jovem Fátima José. Então ela teve, para além de outros prêmios, como um certificado de participação, um valor monetário que teve, as palmas que recebeu, não é? Então teve o direito de gravar um videoclipe. E já fez-se a gravação. O videoclipe já existe. Vamos agora ver a estreia da nossa irmã Fátima José, jovem, membro do Ministério de Louvor, membro do Departamento dos Jovens. Amados, a partir deste momento, convosco a irmã Fátima José, com a música O Senhor é meu pastor. Me lembro dos momentos que passei das provações e olhei a Cristo como sendo a minha solução. Por mais que foi difícil, continuei a confiar naquele que morreu por mim naquela cruz. Josué confiou, então só parou. Esther confiou e tornou-se uma rainha. Davi com um menino e matou um gigante. Moisés clamou a ti e o povo passou. Eu quero andar nos teus caminhos, eu quero ver também a sua glória. Por mais que o mundo implicar, eu sei que o Senhor é o meu refúgio bem presente. Nas minhas aflições, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não eu temerei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não eu temerei. Eu vou. Josué confiou, então só parou. Esther confiou e tornou-se uma rainha. Davi só um menino e matou um gigante. Moisés clamou a ti e o povo passou. Eu quero andar nos teus caminhos, eu quero ver também a tua glória. Por mais que o mundo implicar, eu sei que o Senhor é o
Graça e paz em Cristo. Agradeço a todos quantos nos acompanham através do YouTube e Facebook. Antes de prosseguir, o meu desejo é orar consigo. Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quero te adorar porque tu és o Deus maravilhoso, és o Deus onipotente, onipresente e onisciente. O Deus que tem cuidado das nossas vidas. Por isso, motivo temos para te agradecer. Te agradecemos, Pai, porque tens olhado por cada família, por cada filho teu, pela humanidade. Neste momento da pandemia do coronavírus. Continue, Senhor, operando. Tenha misericórdia do teu povo. Queremos tudo te entregar neste momento, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Caná, Cafarnaum e Naim eram algumas das principais cidades de Galileia, onde Jesus iniciou o seu ministério. Em Caná, por exemplo, Jesus realizou ali o primeiro milagre da sua vida terrena. O que fez? Transformou água em vinho, mas um vinho melhor. Segundo está escrito no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 até 11. Em Cafarnaum, o Senhor fez mais um milagre. Ele curou o servo do centurião, que era um oficial romano. Isso podemos encontrar em Lucas, capítulo 7, versículos 1 até 10. Naim é uma outra cidade da Galileia. Localizava-se próximo à margem sul da Galileia, a uma certa distância de Samaria. Então, o primeiro milagre de ressurreição realizado por Jesus aconteceu exatamente nesta vila de Naim, onde uma viúva teve de volta o seu único filho que estava sendo levado, morto, ao cemitério. Como falei, em Caná, no casamento já não havia mais vinho. Em Cafarnaum, o criado do centurião estava gravemente doente, à beira da morte. O filho da viúva de Naim já estava morto. No primeiro caso, em Caná, nós encontramos Jesus mostrando que tinha um poder sobrenatural para suprir as necessidades alimentares. No segundo caso, o que aconteceu em Cafarnaum, ele, o Senhor, mostrou ou revelou o seu poder sobre uma gravíssima doença. O que se deu no vilarejo de Naim foi algo mais forte ainda. Neste terceiro caso, Jesus mostra seu poder sobre a morte. Nas três ocasiões que nos referimos atrás, podemos ver Jesus mostrando seu poder de maneiras diferentes. Porém, notamos algo semelhante, que é a existência do grupo de discípulos e a existência de uma multidão. Se formos a ler estes três trechos, iremos encontrar esta semelhança. E é sobre as multidões que hoje
iremos falar. Com que multidão nós nos identificamos? Para respondermos esta pergunta, sugiro que analisemos o texto escrito por Lucas no seu Evangelho, capítulo 7, a partir do versículo 11 ao 17. Lucas conta, nesta parte que iremos ler, conta que Jesus, estando acompanhado pelos seus discípulos e por uma numerosa multidão, estava entrando na vila de Naim. Estava entrando na cidadela de Naim. E na mesma altura que entrava Jesus com os seus discípulos e a multidão, naquela vila, saía uma multidão num cortejo fúnebre. O falecido era um filho único de uma viúva residente naquela vila de Naim. Vamos ler para melhor acompanharmos. Lucas capítulo 7, versículos 11 e 12. O 11 diz: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Diz Lucas, na sua narrativa, que Jesus ficou comovido ao se deparar com a viúva. Então, dirigiu-se a ela e disse para que não chorasse. Portanto, a viúva estava chorando. Jesus ficou comovido e foi a viúva pedindo que não continuasse a chorar. É o que está escrito no versículo 13. E podemos acompanhar. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Jesus, portanto, consolou aquela viúva. É o que temos feito muitas vezes quando estamos compadecidos de alguém que passa uma necessidade como esta. Continuemos. Lucas, não é? O evangelista escreve que Jesus foi até onde estavam os que transportavam o caixão e tomou, aliás, e tocou o caixão. E aqueles que, portanto, transportavam este mesmo caixão pararam. O cortejo parou só porque Jesus tocou no caixão. Então, o toque de Jesus fez parar o cortejo. Vamos ler o versículo 14, que diz: E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te.
esta narrativa de Lucas acrescenta que Jesus ordenou ao defunto, ordenou ao cadáver, ordenou aquele jovem morto, dizendo: levanta-te. Então, nisto, diz o evangelista que o defunto ergueu-se e começou a falar, tendo em seguida Jesus o entregue à sua mãe, vivo. Veja, aquele jovem morto estava sendo acompanhado para ser sepultado, é este que agora se encontra vivo e no convívio de sua mãe. E todos que estavam ali viram isto. Vamos ler Lucas, capítulo 7, versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Vamos, portanto, parar um pouco aqui e analisarmos este episódio. Eu gostaria que nós ficássemos focalizados em algumas personagens aqui. Gostaria que ficássemos focalizados em 3 personagens coletivas, sendo a primeira personagem a multidão dos discípulos. Aqui nós encontramos 3 multidões. Uma é, conforme nós lemos, diz que Jesus, ele era acompanhado por maior parte de seus discípulos, o que nos dá a entender que não eram apenas 12. Muito bem. Os discípulos quem são? São os fiéis amigos de Jesus. Os discípulos são aqueles que têm compromisso com Jesus. Os discípulos, mesmo diante das tempestades, diante das dificuldades, ficam juntos de Jesus. Não se afastam dele. Então, esta primeira personagem é constituída pelos discípulos. É a primeira multidão. Os discípulos constituem uma multidão que segue sempre as palavras de Jesus. Aquele que segue as palavras de Jesus sem preço, sem medir esforços, fica sabendo que é discípulo de Jesus. Os discípulos fazem das palavras de Jesus suas leis. Aquele que é discípulo de Jesus faz da palavra de Deus, da palavra de Cristo, a sua lei de vida. O discípulo tem a palavra de Deus como alimento diário. E a minha pergunta agora é: será que você faz parte desta multidão? Será que nós fazemos parte da multidão dos discípulos? Segunda personagem é a segunda multidão. A multidão que seguia a Jesus. Esta é a segunda personagem. Sempre que Jesus andava, ele era seguido por uma multidão. É o que nós temos visto aqui. Era difícil nós, quase impossível, encontrar Jesus sozinho. A não ser naqueles momentos que ele tinha que se retirar. Mas mesmo assim, levava consigo uma multidão, os discípulos, os 12. Algumas vezes o Senhor teve que providenciar comida para a multidão que lhe seguia.
Ele multiplicou o pão e o peixe para alimentar a multidão. Certa vez tinha que, por ver que havia muita gente, ele, para poder falar e ser percebido pela multidão, teve que entrar no barco. E de lá do barco, Jesus começou a ensinar. Parte do seu ministério, Jesus dedicou ao ensino da multidão. A segunda personagem é esta: a multidão que seguia a Jesus. Esta é a multidão dos que estão interessados em tirar alguma vantagem da ocasião. Ele seguiu a Jesus. E naquele momento, por estarem com Jesus, eram curados, eram libertos, eram alimentados. Nesta multidão encontramos pessoas desejosas de algum milagre, como acabei de falar. Isto acontece nos nossos dias. Pessoas que vão à igreja à procura de milagre. Quando entra numa determinada igreja, o seu objetivo é procurar um milagre, é procurar uma cura. São pessoas que nós encontramos nesta multidão. E muito cuidado. Jesus diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitas destas pessoas que dizem Senhor, Senhor, e não vão entrar no reino dos céus, nós encontramos nesta multidão. Ainda nesta multidão, nós encontramos pessoas com a esperança de ver suas vidas renovadas. Portanto, há pessoas que seguem a Jesus porque querem ver a sua vida transformada, querem ver a sua vida mudada. Uma mudança espiritual, uma mudança social e outras formas de mudança. Pessoas que estão cansadas de situações, então procuram, neste momento, Jesus para que, na verdade, tenham uma vida quieta. Nesta segunda personagem, a multidão que segue a Jesus, nós encontramos pessoas alegres. Por que ficam alegres? Por causa dos acontecimentos que eles veem diante de si. Acontecimentos que se dão na sua própria vida. Esta é a multidão que segue a Jesus. Está lá na igreja, é abençoado, é curado, vê o outro a contar um testemunho. Então, estão lá pessoas alegres. São os seguidores. E aqui também encontramos um grupo de adeptos. Vão lá porque, na verdade, a igreja canta bem. Vão lá porque na igreja, na verdade, alguma coisa lhes encanta. Então, nós encontramos nesta multidão pessoas refugiadas de alguns perigos. Alguém tem uma situação, às vezes prefere ir à igreja. Porque alguma coisa está mal, ela está fugindo problemas da vida, problemas sociais, demônios. Então prefere ir à igreja, procura Jesus. Então estão neste grupo. São constituintes desta personagem. Pessoas curiosas. Mas o que está acontecendo ali? Por que as pessoas que têm Jesus estão alegres? Então vão lá para ver. Então você faz parte desta multidão? E, por fim, quero falar da terceira personagem.
havia uma multidão que saía da cidade para o cemitério. Ia ao funeral. Lá estava a viúva, lá estava o cadáver, lá estavam os moradores de Naim. Então, esta é a multidão que estava sem Jesus. Jesus não estava lá em Naim. Jesus não estava no seio desta multidão. Então, esta multidão era a multidão que se compadecia da viúva. Estavam ali porque estavam consolando a viúva. Então, esta multidão era uma multidão que levava consigo a dor da perda de uma vida. Esta terceira personagem, ou seja, a multidão que estava sem Jesus, era constituída por pessoas entristecidas. Estava numa situação de tristeza. Era constituída por pessoas desesperadas. Era constituída também por pessoas inconformadas. Geralmente, quando há um falecimento, a família sofre muito. Os amigos sofrem muito. Os amigos do morto, do falecido, sofrem muito. Jesus viu a viúva chorando e teve que ir dizer a ela para que parasse de chorar. Será que você faz parte desta multidão? Será esse o seu caso? Aqui falamos de 3 multidões. O grupo dos discípulos, que são os servidores, aqueles que estão sempre com Jesus, aqueles que servem a Jesus, trabalham para Jesus e que não abandonam a Jesus por qualquer situação. A multidão dos seguidores, dos admiradores de Jesus, dos que têm situações para poderem colocar a Jesus, dos que esperam a solução de algum problema de Jesus. A terceira multidão, que é daqueles que não têm Jesus. As 3 multidões cruzaram-se. E Jesus agora está no meio destas 3 multidões. O que é que aconteceu? Houve um resultado do encontro entre as multidões com a presença de Jesus. Qual foi o resultado? O jovem ressuscitou. A alegria voltou à cidade de Naim. A viúva teve de volta o seu filho. Por parte da multidão que saía de Naim. Os discípulos viram a sua fé fortalecida. O resultado do encontro com Jesus. A multidão que seguia a Jesus ficou edificada. Aqueles curiosos, aqueles que se maravilhavam, aqueles que desejavam ver Jesus. Então, essa multidão ficou edificada. E muitos se converteram. Tanto dos que seguiam a Jesus, como dos que saíam da cidade, houve conversão. Deus foi glorificado por todos que estavam naquele lugar. E partilharam a palavra na vizinhança e nos lugares distantes. Isto gostaria que lêssemos a palavra aqui.
Lucas, capítulo 7, versículo... Gostaria aqui de ver o versículo 16. Que diz: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Versículo 17. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Veja só, aquela fama, ou seja, a fama de Jesus deu-se em Naim, saiu de Galileia, alcançou toda a Judeia, alcançou a Samaria. Será que você é um discípulo de Jesus? Será que somos verdadeiramente discípulos de Jesus? Ou será que somos simples seguidores? Você não será um simples seguidor? Frequentador da igreja? Buscador de milagres? Ou ainda, será que Jesus nunca esteve na sua vida? Qual é a sua situação? Com qual grupo nos identificamos? Com qual grupo você se identifica? Dos discípulos? Dos admiradores e seguidores de Jesus? Ou dos que não têm Jesus? No livro de João, capítulo 3, versículo 16, este texto aqui é muito conhecido. Diz-nos a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta mensagem é para a nossa reflexão, é para a minha e sua reflexão. Se você está no grupo dos discípulos, permaneça firme, servindo fielmente a Jesus. Se você se identifica com os seguidores, atenção, faça o melhor que puder. Procure ajustar a sua vida com Cristo. Não seja apenas admirador, mas procure fazer a vontade de Deus. Converta-se. E se ainda não teve encontro com Jesus, se ainda não teve a sua vida ligada a Cristo, eu lhe digo agora, entregue a sua vida a Jesus. Jesus, ele morreu, deu a sua vida para que todo aquele que acreditar nele tenha a vida eterna. Que Deus ricamente nos abençoe. Foi bom termos estado juntos em mais um momento para compartilharmos a palavra de Deus. Das provações e olhei a Cristo com
eu andasse no vale da sombra da morte, não nenhum temerei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não nenhum temerei. Confiou e tornou-se uma rainha. Davi só um menino e matou um gigante. Moisés clamou a ti e o povo passou. Eu quero andar no teu caminho, eu quero ver também a tua glória. Por mais que o mundo implicar, eu sei que o Senhor é o meu refúgio bem presente. Nas minhas aflições, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não nenhum temerei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse no vale da sombra da